versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar contas com os seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Quer dizer, o camarada tinha tanta dívida com o seu senhor, que ele vai, e o senhor então fala: então vamos vender tudo, você, sua mulher, seus filhos e tudo que você tem. Mas tudo isso ainda não dava o valor da dívida, ainda não pagava. E aí o servo então se prostra aos pés do senhor e fala: olha, seja generoso, porque nem vendendo tudo, nem eu vendendo a mim mesmo, minha mulher, meus filhos, não paga a conta, ainda continuo devendo. Então seja generoso. E então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saiu, porém, aquele servo e encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se também aos pés desse servo agora, rogava: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que saldasse a dívida. Quer dizer, aí esse mesmo servo que foi alvo da compaixão do seu senhor, sai dali, encontra alguém que o devia, e aí o texto diz que ele coloca esse cara na prisão. E aí pergunta a ele: você acha que ele estava preocupado com a dívida? Você acha que ele queria? O cara preso iria pagar a dívida? Iria conseguir pagar a dívida? Não. E aí, então ele só queria vingança, ele não estava preocupado com a dívida. Aí, versículo 31, vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que sucedera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te de toda aquela dívida por que me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor entregou aos verdugos, até que ele pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Gente, não precisa nem pregar, né? De tão claro e evidente que está. Eu só quero abrir um parênteses. Existe uma diferença entre vingança e justiça. Porque Deus faz justiça, muitas vezes nós queremos vingança. Vingança é você fazer o mal para quem te fez mal. Só que muitas vezes esse mal que você faz a ele não tem nada a ver com o que ele te fez. Por exemplo, uma pessoa te fez mal, você pode fazer algum mal, dar um tiro, uma facada, qualquer coisa, mas seria um ato de vingança, não é um ato de justiça. O que seria, por exemplo, um ato de justiça? Por exemplo, alguém diz: você não é capaz de fazer tal coisa, eu não acredito que você seja capaz. Aí você consegue realizar aquilo e mostra para a pessoa que ele estava errado, ele tem que engolir o que falou. A justiça não significa que você vai fazer o mal para o outro. Não é necessariamente o mal. A justiça de Deus é colocar as coisas no lugar. Colocar as coisas no lugar. Às vezes alguém diz que você não vai conseguir alguma coisa e você consegue. Quando você consegue, a pessoa é obrigada a engolir o que diz. Então, não é necessariamente você fazer um mal à pessoa, é simplesmente mostrar que as coisas não é assim. Ou às vezes você foi acusado injustamente. Tem duas opções. Você pode dar um tiro no cara que te acusou, ou você pode provar que você é inocente. Quer dizer, a justiça de Deus não consiste em você fazer o mal para quem tentou te fazer o mal. A justiça de Deus consiste em colocar tudo em lugar. Eu passei por algumas experiências, porque a gente passa por muita coisa na vida. E alguns anos depois a gente vê que ou as coisas aparecem ou Deus age, mas que o nosso desejo de fazer um mal para quem nos faz mal não resolve nada. Eu já passei por situações de ver
pessoas que me prejudicaram anos atrás, algemadas ao vivo no Jornal Nacional. Então, no Jornal Nacional da Rede Globo, passou o telejornal, eu vi a pessoa algemada andando, indo em direção ao camburão. De um caso que me aconteceu há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Aí eu olho assim e penso, nossa, que coisa, cara. Assim, eu não penso assim com ódio da pessoa. Assim, a gente tenta ser compreensivo, pelo menos assim, eu manifestei uma certa preocupação, que eu conheço a família dele, conheço a esposa, conheço os filhos, sei que deve estar um inferno dentro de casa, né, que nós somos ensinados a não ter ódio de ninguém, a orar a Deus, a entregar a Deus as nossas frustrações que todos nós temos. Ninguém pode ser hipócrita de dizer que não tem frustração nenhuma, nós temos. Frustrações nós entregamos a Deus, deixamos. Existe uma diferença entre a justiça e a vingança. O Caio até coloca no capítulo, ele até fala que todos esses anos que ele prega e tal, ele fala, olha, eu nunca vi falhar com a postura de alguém estar fazendo mal a mim e eu ser o primeiro a ir lá e dizer, olha, eu te perdoo, isso estava causando um mal terrível em mim, e então eu quero te perdoar para que você entenda o mal que você causou em mim e tudo o que estava gerando, mas eu já te perdoo pelo que você fez. Ele fala que você desmonta, né, a situação. Aí diz que ele coloca isso nunca falhou. Toda vez que eu tive uma atitude assim, a própria pessoa já reconhece na hora. E aí é o que ele fala, sem a necessidade dos concílios e desses processos aqui que a igreja se faz. Quer dizer, o que a gente está querendo resumir? Qual é a preocupação que a gente tem? É com o processo do nosso direito, que é esse processinho aqui, de vai a dois, né? Ou é o espírito do Evangelho que me diz para perdoar? E aí, essa parábola do credor incompassivo coloca mais uma vez esse ponto. Quer dizer, imagina o quanto nós já fomos perdoados. Imagina como que o perdão de Deus para nós já nos alcançou muito antes. E como é que eu vou ter a cara de pau ou a coragem de não perdoar alguém sendo alvo de tamanha graça? E aí nós temos a situação desse credor aqui. Então, resumindo, não tem saída, não tem escapatória. E por que é importante a gente entender? Porque não se faz um discípulo, não dá para pular essa aula. Não se faz um discípulo sem perdão. Não dá para ser discípulo sem perdoar, sem carregar esse espírito do perdão. Aí é o que a gente anda falando sempre. É melhor a gente ser religioso, ser filho de Constantino, discípulo de Constantino, qualquer outra coisa, mas nunca nós vamos ser discípulos de Jesus se de fato a gente não carregar esse espírito de antemão do perdão, ser um perdão ambulante. E a perguntinha de Pedro é a nossa pergunta, a angústia de Pedro, a preocupação de Pedro é a nossa preocupação, que a gente sabe que nós estamos de forma, eu brincando eu digo, estamos ferrados mesmo. Nós não temos a outra opção. Não, sabe, até a opçãozinha aqui do processo, pelo que a gente lê no contexto, ele não faz sentido. Até o processozinho aqui, ele já não faz sentido. Então, que a gente, hoje, a gente falou só o que o texto não diz, né? A gente tratou só o que o texto não diz, e domingo que vem, no último capítulo, nós vamos falar sobre o que de fato o texto está dizendo, qual é o significado do texto. Hoje a gente fica só com essa e eu quero que você vá aí para casa pensando. E aí vem a reflexão. Qual tem sido a minha postura? Será que eu tenho sido da postura dos processinhos aqui? Eu me agarro neles? Ou eu de antemão já carrego o espírito do Evangelho e daquilo que Jesus diz? E como o Irá coloca, ninguém está pedindo para a gente excluir os nossos sentimentos, né? Ou conviver com as injustiças e aceitar, não. Mas é saudável espiritualmente uma
um mandamento de Jesus, a gente lidar com essa postura. Se nós queremos ser discípulos, nós só temos um caminho, do perdão. Seja qual for a situação, seja qual for a injustiça, seja qual for a causa, perdoar.